Inspeções, então. Não sei, vamos começar então? Quando tiver. Já está o microfone aberto, a gente já pode começar? Já está gravando já? Bom, boa noite, pessoal. Hoje é aqui o nosso segundo ponto do curso de extensão, pesquisa, estudos e pesquisas militares. Agora foi. Estava gravando, começando. Gente, pessoal, boa noite. O pessoal que está aí presente online e o pessoal que está presente fisicamente aqui no auditório do SEB. Nós estamos iniciando o nosso segundo encontro, segundo dos 4 encontros que teremos no curso de extensão, estudos e pesquisas militantes da escola básica. No primeiro encontro, nós tivemos a participação. O som sumiu. Da professora Tereza, com a mediação da Marta, não foi, Marta? Mas era mais uma pessoa na mesa, a Glaze, sim, mediadora Glaze e a Martinha. E foi sobre o que pesquisar e como pesquisar. Ele foi apresentar os trabalhos da história do SEB e a pesquisa lá com jovens de São Gonçalo. Marcel, o coordenador-geral do SEB, também apresentou a pesquisa dele sobre a questão da segurança, né? Ele fez o mestrado na UF. E hoje, no nosso segundo encontro, o tema é a nova face da Escola Básica, Democracia e Risco. E nós, então, convidamos a professora Glaze, que é... Qual é o nome da Glaze? Glaziele Ribeiro, desculpa, Glaze. É que a gente chama de Glaze, aí a gente não esquece o sobrenome. Glaziele Ribeiro, que é professora de português da rede básica, né, da escola pública de São Gonçalo, e doutoranda da Faculdade de Formação dos Professores, em Educação, e o nosso companheiro Felipe Duque, que é diretor do CFRJ, professor da rede básica, da rede estadual e municipal de Valença, e que terminou o doutorado em 2022, não foi isso? 2022, também discutindo aí a perspectiva do empreendedorismo segundo o Sebrae. Ele vai falar melhor que eu, o trabalho dele. Então, deixa eu abrir aqui o celular para falar das próximas datas. Desculpa aí, pessoal. Então, hoje, na mediação, vão ser esses 2 trabalhos que vão se apresentar aqui. A Glaziele está estudando também na tese dela de doutorado, que está em curso. Ela está estudando as reformas na educação, no ensino médio. E nós teremos em outubro, no dia 30 de outubro, a discussão, trabalhos que falam sobre ataques ao trabalho docente ou autoritarismo em curso. Né? Então, nós teremos a presença do Cabreira, que tem um companheiro que tem estudado isso, tem feito um trabalho de pesquisa sobre as perseguições políticas aqui no estado do Rio de Janeiro, do município, e o companheiro Anderson também, doutor pela UFB, que trabalhou com o tema. Com o tema Escola Sem Partido. Né? Então, a gente chama, a Glaze está online, vai se apresentando online, e a gente chama o Felipe Duque, então, para fazer parte aqui da mesa. Quer sentar aqui no meio? Senta aqui no meio. Fica as mediadoras aqui. E assim, antes a gente não sabe quem começa essa Glaze do Felipe, a gente vai consultar aqui. E vamos ver, então, começar a abrir hoje com, a gente tem aqui como mediadores a professora Márcia Varela, lá da FFP UERJ, Educação, e eu,
né, Maria Beatriz, eu sou diretora do CFRJ, então nós vamos fazer a mediação aqui dessa conversa de hoje. Então, a gente passa para a professora Márcia fazer uma abertura ali, a gente vê depois se é lá no São Felipe que começa. Tá? Obrigada, Lívia, Cristina, Felipe, a todos que estão aqui, que façam uma saudação aos que estão nos acompanhando nesse segundo encontro, né, híbrido, de nossa extensão, do nosso extensão, então, assim, estendendo as minhas saudações para então, fazendo aqui as minhas saudações para também os companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Esses encontros, é importante dizer que eles estão sendo gravados, e ficarão disponíveis também para consulta, como documento, né, do próprio CEP, né, a memória dos cursos de extensão, o trabalho que é desenvolvido, o diálogo que é desenvolvido com as escolas básicas, todas, né, e fazendo a abertura aqui desse trabalho. Mas eu não poderia deixar de, neste momento, de falar sobre a UERJ, que nós estamos passando com uma crise, né, gerada, né, entre vários ataques que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro passa e vem passando, mas a situação, a retirada, né, dos auxílios, dos benefícios, né, auxílios dos estudantes da UERJ, sobretudo os auxílios destinados aos estudantes da classe popular, aos estudantes da periferia, né, que são majoritariamente os estudantes da UERJ, especialmente da Faculdade de Formação de Professores e da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, foram as duas unidades da UERJ que tiveram mais corte de auxílio dos estudantes. São justamente essas unidades que atendem os trabalhadores, os filhos e filhas de trabalhadores que acessam à universidade, que têm direito à educação no ensino superior e que necessitam dos auxílios para poder permanecer e estar aqui como a gente está, né, apresentando suas dissertações de mestrado, apresentando, né, as suas teses, né, como professores, e aqui manifestar também o nosso repúdio à presença, ao ataque da Polícia Militar, né, que foi chamada, né, para fazer a integração, para retirar os estudantes que estavam ocupados e ainda estão no processo dos movimentos, eles estão resistindo. Então, há um repúdio a essa intervenção, né, desastrosa, em termos desastrosa por parte da reitoria, e que põe em risco, né, a autonomia da universidade, põe em risco a democracia da universidade, põe em risco o próprio trabalho docente, né, o direito, né, de estar na universidade, com a sua presença, né, com os estudantes especialmente da classe popular. A gente sabe muito bem que os estudantes da periferia, especialmente da escola básica, conhecem muito bem quando forças da polícia militar chegam agredindo. Né? Quantas vezes nós, professores, estudantes, né, fomos reprimidos na nossa justa luta pelo nosso direito, hoje a gente, por exemplo, está numa campanha de recomposição salarial. Então, eu gostaria aqui de expressar, talvez em nome dos nossos colegas da Universidade da UERJ, especialmente nós professores da RFP, nosso repúdio a essa agressão inaceitável aos estudantes, a forma como a violência entra na universidade, uma universidade como a UERJ, né, é uma universidade que tem uma cara, tem a cara do Estado do Rio de Janeiro, é uma universidade popular, uma universidade pioneira, né, das cotas
uma pioneira das políticas afirmativas. Então, essa agressão que os estudantes sofreram na sexta-feira não corresponde à história da Universidade do Estado. Então, fica aqui o nosso repúdio a essa agressão sofrida, que quando agride os estudantes, agride todos nós, e agride principalmente a instituição, o ERJ, e tudo aquilo que ela representa para a população do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu, aqui essa é a nossa mesa de abertura, né? Lembrando que, justamente, esse diálogo com a universidade e a escola básica que nos proporciona esse encontro, né? Esse curso de extensão que a gente quer. A gente está fazendo várias edições, já fizemos uma primeira edição de curso de extensão, em convênio na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, com o nosso grupo de pesquisa, políticas públicas e educação de dos trabalhadores. Então, esse convênio tem sido esse convênio muito rico, muito fértil, né, que possibilita justamente a gente estar com os nossos pais, né, como professores que fomos da escola básica, né, eu sou professora aposentada da rede pública municipal de Cascais, e na universidade a gente traz a escola básica sempre com a gente, né, os nossos estudos e a nossa formação, a formação dos professores, formação de professores e professores da escola básica, a partir de várias propostas como a nossa, elas são fundamentais para que a gente se alimente e faça isso que a gente, nossa mesa está aqui propondo no dia de hoje, que é justamente a defesa da democracia. E ela é essencial na luta e na conquista do direito à educação e dos demais direitos sociais. Então, muito obrigada por estar aqui ladeada aqui com o Felipe, a Bia, e seguimos aqui na nossa programação. Obrigada. Pessoal, quem pode começar? Glaze, você quer começar, Glaze? Oi, Bia. Pode ser. Você me ouve bem? Estava ouvindo. Ah, que bom. Eu posso começar, sem problemas, tá bom? Tá ok, então. Pode começar. Ótimo. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria, mais uma vez, participar dessa edição do curso de extensão, de uma parceria entre o CEP e a UERJ. Saúdo a mesa composta pela Bia, né? Ela chama de Glaze, eu chamo de Bia, pelo Felipe, pela professora Márcia, também a todos os presentes. Hoje, infelizmente, não pude estar de forma presencial, como no encontro anterior, mas, felizmente, a gente projetou um curso que tem a possibilidade do formato híbrido, né? Então, eu posso fazer minha participação remota. Então, hoje, a gente tem como tema da nossa conversa a nova face da escola básica, a democracia em risco. Para fins didáticos, eu tentei organizar a minha apresentação em duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer um recorte sobre os resultados da minha dissertação de mestrado. E na segunda parte, eu vou apresentar resultados parciais da pesquisa de doutorado, onde estou matriculada no programa de pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais da FPUERJ. Então, assim, eu começo o mestrado em fevereiro de 2018, um ano após a implementação da contrarreforma do ensino médio, né? Alguns chamam de reforma, mas outros autores vão chamar de contrarreforma. Eu vou falar um pouquinho disso aqui durante a minha apresentação. E esta reforma ela foi implementada em 2017 via a Lei número 13.415, que alterou o currículo do ensino médio. A minha pesquisa de mestrado ela teve como título a produção de sentido dos itinerários formativos na reforma do ensino médio, e nessa pesquisa a gente teve como objetivo analisar documentos que eram manifestos de algumas entidades de educação e outras entidades relacionadas ao trabalho.
Então, quais documentos a gente analisou? A gente analisou boletins, manifestos, informes, principalmente da União Nacional dos Estudantes, da UNE, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da UBS, da Central Única de Trabalhadores, da UT, do Sindicato Estadual de Funcionários de Educação do Rio de Janeiro, do e Pesquisa em Educação. Então, o que essa análise dos documentos nos mostrou? Quais foram os resultados que a gente obteve dessa pesquisa documental? A gente conseguiu analisar o fenômeno da reforma do ensino médio via esses documentos e encontrou uma manifestação de repúdio, de relação antidemocrática com a construção de uma educação, e não só antidemocrática, mas também autoritária. E aí a gente vê que essa reforma ela foi implementada, segundo esses documentos, sob alguns aspectos. E que aspectos eram esses? Um dos aspectos foi a exclusão de disciplinas do currículo. Algumas voltaram a ser incorporadas ao currículo, mas inicialmente a gente tinha a exclusão de 4 disciplinas: filosofia, sociologia, artes e em algumas possíveis relações também uma das línguas estrangeiras. Algumas dessas disciplinas voltaram para o currículo e outras, durante o processo da reforma do ensino médio, assim como a professora Mônica Silva, do Observatório do Ensino Médio do Paraná, vai dizer, elas se conformam com a ideia de ensino médio líquido, porque elas podiam ser diluídas nas disciplinas obrigatórias. Outro aspecto também que apareceu nesses documentos que fazia parte do escopo da contra-reforma do ensino médio era a ideia do notório saber. Então, todas essas entidades, elas se colocaram contra a ideia do notório saber, entendendo que quem deveria formar a juventude no ensino médio eram professores que tinham a formação para as suas disciplinas. Inclusive, hoje, nos itinerários formativos e nas disciplinas eletivas oferecidas pelo Estado, formado aquela disciplina para ministrar a disciplina àquele menino. E também a própria questão da ideia dos itinerários formativos. Itinerários formativos, eles empurravam a juventude para uma educação técnica e profissional. E, por fim, esses documentos, eles apontavam a fragilidade da formação da juventude, principalmente da classe trabalhadora, para um ingresso ou acesso nas universidades públicas, levando em conta que as escolas privadas elas continuaram a oferecer, ainda com a reforma do ensino médio, todas as disciplinas do currículo anterior. Assim, os alunos nessas escolas, certamente eles teriam uma oportunidade maior de concorrer às vagas e ser aprovados no Enem. Lembrando também que, embora o ensino médio tenha tido a reforma, o Enem não foi reformulado. Então, o Enem continuou exigindo todas as disciplinas do currículo anterior, o que era um dificultador para os alunos que estavam debilitada, precarizada, e que não permitia que eles conseguissem avançar para o ensino superior nas universidades públicas. E aí também a gente faz um lembrete que a gente sempre dá ênfase à reforma, mas a reforma ela foi encaminhada por um documento anterior. A reforma ela não é de 2017, ela vinha sendo pensada pelo Congresso desde 2013, mas com o golpe de Estado sofrido pela Dilma, em setembro de 2016, menos de um mês antes do impeachment da Dilma, Temer ele sanciona uma medida provisória chamada Medida Provisória 746, cujo objetivo era a reforma do ensino médio.
Então, menos de um ano, em fevereiro de 2017, essa reforma é implementada. E a gente também não pode esquecer que essa reforma ela vem no bojo de outras reformas, né, que atacam os direitos da classe trabalhadora, como a reforma trabalhista, cuja ênfase era com a reforma a gente vai poder ampliar os postos de emprego formais, o que a gente não viu acontecer, pelo contrário, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, todas essas reformas elas apresentavam um conjunto do ideário neoliberal de ataque ao direito da classe trabalhadora. E aí, fechando essa ideia que aparecia nos documentos, a gente faz uma correlação com alguns dos apontamentos, na verdade, de autores que discutiam o ensino médio naquela conjuntura. E que autores são esses? A professora Marise Ramos e o professor Gaudêncio Frigoto, desde 2016, quando a MP 746 foi sancionada, eles chamavam a reforma do ensino médio de contra-reforma do ensino médio, porque ela era uma reforma que destruía a formação do ensino médio na sua forma ampla e integrada. Depois, o Gaudêncio, num outro, na verdade, a reforma do ensino médio, da forma que ela foi encaminhada, criava uma apartheid social, fosse entre a formação da juventude brasileira. O Luiz Carlos Cunha traz uma definição, que é uma das que eu mais me apoio quando eu estou produzindo, que é a ideia de política contenedora. O que seria essa política contenedora? A ênfase no ensino médio, técnico e profissional conforma uma ideia de que esse jovem da classe trabalhadora ele não precisa ampliar a sua formação, ele não precisa chegar à universidade. Então, é o que também a professora Sônia Rum vai chamar de política de terminalidade. Como se o ensino médio fosse o fim do ensino médio, fosse o último ciclo de formação da juventude da classe trabalhadora. E aí a gente também, que é trazido pela professora Mônica Silva. O cabelo muito está picotando, tem como você dar uma ajustada? Bia, eu te ouço bem. Mas o seu microfone para a gente aqui está atacando. Ah, e agora? Acho que melhorou. Eu estou um pouquinho. Ótimo. Vocês conseguiram ouvir até eu falar da política contenedora? Sim, bem picotado, mas bem Sim, entendido. ótimo. Você Então, falou assim, a do professora... Luiz que ele apontou a Ah, questão do contenedor, né? Eu já estava explicando o conteúdo disso. ótimo. Então, o professor Luiz Antônio Cunha, ele vai dizer que a política contenedora é aquela que contém os alunos da classe trabalhadora, ou seja, a juventude da classe trabalhadora, no ensino médio. E a professora Sônia Romert vai usar em alguns textos, ela também comenta sobre a reforma do ensino médio, como uma política de terminalidade, né? Como se o ciclo da educação básica fosse um ciclo de encerramento da dessa juventude. E aí eu também falei um pouco dessa ideia da relação do ensino médio líquido, que é apontado pela professora Mônica Silva numa metáfora que eu te elaboro, que é vamos botar água no feijão, fazer a música Feijoada Completa de Chico Buarque. Ensino médio que é ofertado de qualquer jeito, mas tem que dar para todo mundo. E aí, durante essa pesquisa do mestrado, a gente um outro fenômeno chamado que naquele momento a gente não tinha condições de tempo, uma vez que começa o mestrado em fevereiro de 2018 e termina o mestrado em março de 2020, de examinar o programa Novos.
Lázaro, agora congelou de vez. Bia, tá me ouvindo? Congelou de Oi, vez. Já estava picotando de novo, agora deu uma congelada grande. eu ouço vocês normal. É a sua internet que está meio Tá complicada. oscilando? Espera aí que eu vou tentar. É, tentar assim, ver se, bom, tentar ver se dar uma. É a internet. Se não conseguir acertar na internet, Isso, é a internet. Não, você me ouve? sua imagem está congelada. Agora voltou um pouco, mas Tá, a gente vai tentar mais um pouco tá, para ver até tá, onde a gente consegue. tá. Então, durante o transcurso da minha pesquisa no mestrado, uma vez que eu começo a pesquisa de mestrado em 2018 e termino em março de 2020, a gente encontra um programa chamado Programa Novos Caminhos, que entendemos durante a nossa pesquisa que ele era um desdobramento da reforma do ensino médio. E o que era esse programa, né? Quais eram os seus objetivos, né? Quais eram as suas finalidades? O programa Novos Caminhos, ele tinha como proposta a ampliação de 80% das matrículas em nível médio até o final de 2022, passando de 2,1 milhões para 3,9 milhões. Se a reforma do ensino médio é entendida por todos aqueles atores da educação como uma proposta que tem um encaminhamento direto para a educação técnica e profissional, o programa Novos Caminhos nada mais é do que uma afirmação dessa relação. Ele foi apresentado no segundo ano do governo Bolsonaro, na verdade, no primeiro ano, no final do primeiro ano, né, do governo Bolsonaro, na gestão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e na nossa compreensão, ele também surge como mais uma estratégia formativa de uma visão liberal. E aí a gente encara esse programa com alguns aspectos. O primeiro aspecto é que ele também traz, assim como a reforma do ensino médio, a ideia de liberdade no seu desenho. Durante toda a reforma do ensino médio, inclusive na sua divulgação, nas propagandas que eram massificadas na TV aberta, a gente teve a ideia de escolha, de caminho, de novo, como signos ideológicos. Então, a perspectiva da dialética da linguagem, ela esteve presente tanto na minha dissertação de mestrado, quanto agora na defesa da tese de doutorado, que possivelmente será em fevereiro de 2020. Então, a gente analisa essa relação da liberdade, do novo, da escolha, lembrando também que analisamos o plano de governabilidade de Bolsonaro e esse conjunto semântico de palavras estava presente lá. Livre, liberdade, liberalismo, e eram marcadas aproximadamente 30 vezes. E aí a gente se pergunta se o Temer também tinha um plano de governabilidade e se a reforma do ensino médio estava nele. O plano de governabilidade de Temer, ele já estava exposto num documento que o professor Roberto Ler vai chamar de encaminhamento para o golpe. E que encaminhamento para o golpe é esse? É um programa chamado na verdade é um programa não, um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Numa ponte para o futuro, há um desenho, há um projeto societário que o PMDB desenvolve em que essa ideia de novo ensino médio não aparece diretamente, mas a gente, num exame da perspectiva da dialética da linguagem, consegue perceber que ele estava desenhado ali. E ele não precisa ter o nome para não estar presente ali. E aí a gente começa a pesquisar e encontra, nessa perspectiva da liberdade, uma linha temporal. E essa linha temporal ela vem sendo marcada desde o justnaturalismo de John Locke, passa pelos economistas clássicos, David Ricardo e Adam Smith, até entrar
ou chegar à compreensão de liberdade na dimensão da teoria crítica de Marx. E a gente tenta estabelecer um contraponto dessas ideias de liberdade com o que Marx chama de liberdade. E consegue perceber que toda essa relação que existe na formação da juventude, ela está muito distante do que Marx compreendia de liberdade. Porque o que Marx compreende de liberdade é um homem emancipado, é o homem que não precisa vender a sua existência para existir. É diferente de John Locke e diferente também de Adam Smith, que Adam Smith ele compreende que a ideia de self-interest ou do interesse pessoal é que vai fortalecer a sociedade. Ele diz que se um homem ele consegue acumular riqueza, todos os que estão à sua volta, toda a nação, também vai ser uma nação fortificada economicamente. E essa não é a ideia que Marx apresenta, pelo contrário. Marx diz que é a exploração do homem pelo trabalho, principalmente do trabalho alienado, do trabalho que não consegue conceber um homem numa dimensão ontocriativa e numa formação capaz de ofertar a esse homem o processo de emancipação, que também é discutido por Gramsci, né? Esses dois aspectos fazem com que o homem se perca de si. E a perda de si não é liberdade. Então, a gente vê que tanto a reforma do ensino médio quanto o programa Novos Caminhos, por serem programas que reforçam a educação técnica e profissional, eles comprometem a formação ampla do ser humano, a formação para a sua emancipação e, consequentemente, esse homem não está livre. E aí, nessa dimensão também, a gente começa a analisar, por via das categorias analíticas capital, trabalho e educação, quais são as consequências do programa Novos Caminhos, uma vez que o programa começa a ficar um pouco mais frágil, ele é um programa de governabilidade, ele é um programa de um governo específico, então, em 2022, ele que tinha força na região centro-oeste, consequentemente, na região onde Bolsonaro tem um número de votos bem expressivo, ele começa a ficar enfraquecido. E aí, embora a gente não veja o programa Novos Caminhos com esse nome materializado em outros espaços, a gente vê uma relação de sentido bem próxima a ele. Por exemplo, aqui na SEDUC, ou nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, a gente consegue ver que existe pelo Sistema S a oferta de cursos profissionalizantes. Então, ele usa o aparelho do Estado, o próprio espaço do Estado, para formar essa juventude. O Sistema S nem precisa usar um espaço que não seja o seu espaço próprio ou um espaço que não esteja dentro da rede dos próprios alunos. Então, ele consegue capturar os alunos na sua própria escola. Então, não tem o nome Programa Novos Caminhos, mas tem a ideologia. E a ideologia da liberdade está muito distante de ser constituída nessa relação. E aí, por fim, já que a pesquisa está em andamento, e a gente está ainda fechando essa ideia do que a gente estabeleceu como contraponto da liberdade, eu queria só fazer aqui uma última relação, que é que tanto na reforma do ensino médio, quanto no programa Novos Caminhos, a gente tem uma concepção de trabalho e de formação adequadas exclusivamente à visão do neoliberalismo. E aí, reforçando, na reforma do ensino médio, a visão empreendedora, que é uma visão que também aparece na ideologia de Adam Smith, chamada de interesse pessoal, né? Self-interest. Ou seja, é o indivíduo dando conta de si para que tudo que esteja no seu entorno esteja bem. Então, uma ideia totalmente destituída de políticas públicas, destituída do Estado garantidor de direito, e é uma política relacionada ao próprio desmonte do Estado. Da ideologia realmente que vai falar o losudo do dilúvio neoliberal. Então, é a presença do neoliberalismo
em todos os aspectos, em todas as dimensões da construção das políticas públicas. Então, eu finalizo aqui a minha fala, não sei se eu excedi o tempo, ninguém me deu tempo. No outro a gente teve 15, mas eu vi que só tinha 2, aí ampliei aqui um pouquinho. Espero que, de certa forma, também tenha contribuído. Quando o grupo é heterogêneo, né, diferente, às vezes a gente não fica tão confortável, mas é assim mesmo, é processo formativo, é processo de aprendizado e a gente vai se formando junto. Obrigada. Importante o trabalho, foi ótimo. E acho que assim, o grupo de heterogêneo aqui é importante, né? Porque aí a gente vai se apoderando também das diversas pesquisas limitantes, né? Porque eu acho que também um dos fundamentos desse novo formato, né, do curso de extensão é justamente a gente estar colocando o pessoal que está dentro da escola básica, trabalhando, militando, e quais são as pesquisas que estão fazendo, desenvolvendo, trazendo aqui para a gente uma leitura do mundo real. Eu acho que é importante, foi fundamental a tua pesquisa aí, essa situação do conceito de liberdade, tudo quanto é conceito que a gente traz, que é tão caro para a gente, como tem conteúdos diferentes, a gente tem visto isso agora de forma impactante. Na televisão é uma aula, quando a extrema-direita vem e começa a falar cidadãos de bem, não sei o que, etc. E tal, e traz também a discussão do conceito de liberdade, de segurança, sempre com o conteúdo da exclusão, do conservadorismo, etc. Então, é importante você discutir aí essa ideia de liberdade, como vai avançando com o conteúdo, né, inculcando esse conteúdo nas cabeças. Né? Então, a gente passa agora para agradecer, Eduardo, mais uma vez aí, a tua disponibilidade, a tua pesquisa militante, e a gente passa para o Felipe Duque. Boa noite a todos e todas. Igual a Marta, semana passada, né, Marta, simbólica. Mas a gente vai ver. Os índices estarão para ouvir legal ali. De antemão, saudar a Bia, da Márcia, a Márcia, saudar a Marta também pela site que está promovendo essa importante ferramenta de formação, né? O sindicato tem esse papel fundamental. Às vezes a gente fica muito preso nas tarefas do cotidiano mesmo da militância, a gente às vezes não tem tempo para estudar, debater, parabenizar a Glaze pela excelente explanação aqui, das informações fundamentais aí que vão até mesmo abrir nossos olhos aí para o que é conduzido o proceder da nossa intervenção concreta. E basicamente, se avançar nas discussões. Eu vou falar um pouquinho, possivelmente vai tocar uma das coisas que a Grazi levantou, né? A Bia abordou, explorou aqui agora também, que acho que essa coisa da semântica não pode ser tratada por menor, isso aí é muito importante. A direita, ela está anos-luz nesse debate, acho que a gente agora está começando a avançar nessa discussão, mas eu vou abordar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? Foi o tema da tese, e que hoje ele começou tímido ali nos anos 2000 e 2020 ele veio com mais força, vem se cristalizando, vem se calcificando aí nos currículos escolares e também numa percepção até no âmbito de formação do sujeito, né? Mais ontológico mesmo. E aí, acho que, só para fazer um breve resgate, né, acho que é um ponto em comum, mas é sempre bom a gente lembrar que o neoliberalismo enxerga a educação com potencial de mercado, isso é evidente. Né? Isso vai acontecer com mais intensidade nos anos 90, por questões históricas, queda do Muro de Berlim, a gente perde o socialismo real como horizonte naquele momento, aquela história do Fukuyama de fim da história, isso daí vai dar margem para essas teorias que vão procurar metrificar a realidade através do qualquer espaço, meio ambiente, cultura, educação, por aí vai.
e alguns organismos internacionais, né, multilaterais, eles vão aproveitar a oportunidade para poder organizar essa metrificação mercadológica, né? A direita ela está sempre um passo à frente. Às vezes a gente da esquerda está dando muita resposta aos ataques. A direita ela já consegue organizar o pensamento, os intelectuais, resgatando, principalmente os neoliberais, para poder intervir concretamente no que a gente consagrou com políticas públicas. E a gente vai ter essas diretrizes aí, acho que fica evidente, principalmente na década de 90, no caso brasileiro, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Brema, que é o caso mais didático aí de como é que eles atuam de uma forma mais concreta, na realidade de pensar políticas para a educação. E tem uma outra questão pareada a isso, que é as mudanças do trabalho, né, o proativo, e aí você tem aquela coisa de indicar o trabalhador proativo, o sujeito que está cumprindo ali múltiplas tarefas ao mesmo tempo, o cara que sabe competir, né? Aquela história do sujeito que chega e fala, cara, você está perdendo dinheiro com isso. Isso dá pagar dinheiro, uma coisa que está muito naturalizada, né, na sociedade, aí com essa capitalização massiva do neoliberalismo. Aí a gente vai para o famoso relatório do Jacques Delors, 96, 96, 97, 98, tem aqueles 4 pilares, né, para a educação, no âmbito pedagógico também, que a ideia é estruturar também os currículos e atacar aquele, introdutoriamente, o legado iluminista, cartesiano, que a gente tem em história, geografia, português, matemática, né? O modelo de uma formação, o Saviano já tinha explorado ser desenvolvido de uma forma crítica para o conjunto dos educandos. Só que agora, na evolução, esse modelo, entre os anos 2020, de fato, que a gente vai ter a maturação desse modelo neoliberal de formas mais agudas. É aí que a gente vai ter essa centralidade do empreendedorismo. O empreendedorismo começa tímido ali em meados de 2000, 2010, mas ainda uma exibição muito, vamos colocar classe média alta, aquela coisa de startup, na PUC, enfim, né, uma coisa voltada para os setores aí mais da burguesia. Só que em 2020 ele surge a partir de uma nova roupagem, um novo viés, direcionado para os filhos da classe trabalhadora para desenvolver e potencializar a característica individual do sujeito. E, de certa forma, dar uma resposta para o avanço do desemprego, né, essa crise estrutural do capitalismo, e tinha que dar uma resposta para a precarização do mundo do trabalho. É interessante que se calcificasse ideologicamente na cabeça desse novo trabalhador, né, informal, em condições precarizadas, como trabalhador do McDonald's, atualmente o pessoal de entrega de iFood, que ele não visse aquilo dali como uma superexploração. Então, foi feito esse trabalho no empreendedorismo dentro da centralidade para responder essa nova demanda. Só que o empreendedorismo, fazendo um resgate também dos liberais clássicos, ele já foi tratado anteriormente. O empreendedorismo que a gente, que a burguesia apresenta hoje, ele é uma espécie de missão, melhor mistureba, né, de vários teóricos liberais clássicos e também dos neoliberais clássicos, e que apresenta o conjunto da classe trabalhadora de uma forma que estabiliza e naturaliza essa precarização do trabalho. O primeiro sujeito a abordar o empreendedorismo, né, empreendedourship, né, é o Cantillon, em 18, né, um teórico do campo da economia, e ele vai entender empreendedorismo naquele primeiro momento com um viés de aventureiro, né? Ele dizia, o empreendedor ele tem que investir sem medo. Sem medo. A gente está falando de um contexto ali onde os limites, né, territoriais eram evidentes, a Europa quase ainda permanências feudais, mas eu enxergava ali naqueles comerciantes, né, no Marco Polo da vida como um empreendedor, o cara que está abrindo as margens, o cara que está investindo, enfim, que não tem medo de que vai acontecer amanhã. Né? Alguns exemplos de empreendedores, inclusive analisando muito os gênios da época, quais eles eram empreendedores, quais não eram.
E aí você depois vai ter no século XIX Jean-Baptiste Say, que é outro econômico liberal, né, desses matrizes, que são de origem liberais, né, e é um cara um pouco mais, a gente continua um sujeito mais banqueiro, mais, né, dessa coisa aí de investimento. O Jean-Baptiste era um acadêmico, se envolveu ali na Revolução Francesa, no iluminismo, toda aquela discussão, e ele vai tentar dar uma racionalizada no que ele entende como empreendedorismo. Ele fala que o empreendedorismo é a capacidade que você tem de enxergar uma demanda. Né? Se a gente for falar grosso modo, por exemplo, da contemporaneidade, quando esse debate é explorado, você vê no dia que está prestes a chover, na porta do metrô, do trem, do ônibus, que aparece um monte de gente com guarda-chuva. Na cabeça dessa forma, eles são empreendedores porque eles estão, né, à frente da demanda. Então, o Jean-Baptiste diz que é isso, é o sujeito que tem essa capacidade de estar à frente e responder a demanda que está surgindo. E, finalmente, a gente vai ter o Schumpeter, né? O Schumpeter tem uma formação mais marxista, foi do Partido Socialista e tudo mais, e ele vem trabalhar com a ideia de destruição criativa. O empreendedor é aquilo que ele percebe como um determinado produto. Ele está saindo de moda, vamos colocar assim, ou que a gente chamaria hoje viés marxista de obsolescência programada, né? Aquela porcaria daquele celular que depois de 2, 3 anos não funciona mais, tem que comprar outro. Schumpeter fala que isso é natural, você tem que destruir uma tecnologia que está obsoleta e construir nova. Então, o empreendedor tem essa capacidade, que aí é mais ou menos dessa forma que essa forma de startups trabalha. Né? Então, tem um aplicativo novo, um aplicativo, sei lá, para avisar que horas que o ônibus vai passar, esse tipo de coisa. Aí, a partir dessa premissa, que a gente vai ter os neoliberais clássicos ali na década de 30, 40, eles vão pegar todo esse emaranhado, esses rascunhos iniciais dos liberais, né, antigos, e aí eles vão ter uma política voltada para desenvolver melhor o que eles entendem como empreendedorismo, aos moldes do modelo neoliberal, consequentemente. O Miri von Mises, né, que é um intelectual neoliberal bastante conhecido, ele vai apresentar que o empreendedorismo ele é ontológico ao ser humano. Ou seja, a criancinha, quando nasce ali com a chupetinha do bebê, ela já está pensando como é que ela vai ter o lucro, como é que ela vai ter, enfim, tanto que você tem políticas públicas hoje, como Santa Catarina, em outros locais, que já tem cursos de empreendedorismo na creche, educação infantil nas iniciais. Né? Então, a linha do Mises é isso. Ele acha que o nosso ser, né, a partir do momento que o sujeito lá na pré-história, ele teve que se virar com uma ferramenta para pegar a fruta na árvore, é porque ele era um empreendedor, porque ele queria, de algum modo, comercializar aquilo. Na visão de Marx é diferente. Ele fala que a ontologia do ser social é o trabalho coletivo, enfim, é uma outra vertente, né, de pensamento, que é o que a gente defende. Só que ele ensina, ele fala que tudo está voltado, né, para a nossa ontologia do ser está voltada para o comércio, né, para enriquecimento. E aí o Hayek ele vai entrar e falar o seguinte, né, Friedrich Hayek, ele vai falar, olha, ok, né, a nossa ontologia do ser é, né, o empreender, né, é você comercializar, você ter resposta para a realidade, enfim, se enriquecer. O que o Hayek vai falar? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os principais aparelhos ideológicos e fomentar isso. Qual que é o principal aparelho ideológico da criancinha desde novinha? É a escola. E o Hayek já falava isso em 30, né? Isso na década de 30, que tinha que retirar dos currículos essas disciplinas como história, enfim, sociologia, isso daí não servia para porcaria nenhuma. E a gente tinha que colocar Ficou bonito. centralidade com o empreendedorismo. Né? Empreendedorismo para formar a criancinha desde pequenininha, já voltar para essa lógica. E aí, a partir de 2020, essa percepção ela vai ser resgatada com intensidade, logicamente a partir das formulações dos organismos multilaterais internacionais, principalmente o Banco Mundial, toda essa turma, eles vão falar que, principalmente,
nos países periféricos do capitalismo, isso tem que ser incorporado nos currículos escolares, porque senão a gente ia ter uma nova convulsão social, como a gente teve na década de 90, né? Briga pelo lago na Bolívia, aqueles black bloc lá em Seattle, enfim, um monte de movimento ocorrendo. E eles começaram a perceber também que a juventude estava entrando num processo de mobilização com as jornadas de 2013, jovem ocupando escola no estado. Eles falavam, olha, a escola não está fazendo o seu papel, que é conformar essa juventude. Então, a gente tem que alterar o currículo para conformar esse jovem, para que ele entenda que a ontologia dele é o mercado, ele tem que ser um empreendedor, né? E aí a proposição do empreendedorismo, a Glass já colocou de forma bastante contundente, ocorreu esse debate crítico na escola, né? A reforma do ensino médio, ela é bem didática em relação a isso, e implementar uma visão naturalizada do mundo do trabalho, né? Naturalizar essa precarização do mundo do trabalho. Tanto que hoje a formação do mundo do ensino médio, né, com empreendedorismo, é o garoto ser entregador de iFood, né? Ele vai aprender o português, a matemática, o português para poder ler, quem que enfim, acionou ali o aplicativo, aprender a mexer na conta para poder fazer o pagamento na maquininha, e eles falam as tecnologias que é mexer no celular. E aí você tem que botar na cabeça desse que ele é um empreendedor, que é o mais fundamental. Ele não pode se enxergar como um trabalhador superexplorado. Aí a gente, só para finalizar, para fechar, que a gente traz essa preocupação, porque o debate é sobre democracia escolar, é o título aqui da nossa exposição, porque ele ataca lateralmente a democracia escolar, né? Porque ele reduz o acesso a a instituição clássica, né? Enfim, legado do iluminismo, né? Com as matérias e tal, português, história, geografia, aquela coisa toda, o acesso de pensar uma sociedade civilizada, o lastro que ainda tinha, daquela burguesia que ainda foi revolucionária no século XVIII, né? E, inclusive, o Walter Benjamin, né, que é um historiador bastante considerado, ele fala que a decadência civilizatória está vinculada diretamente à decadência de uma civilização e as suas representações. Então, por exemplo, um Museu Nacional pegando fogo, o Museu de Notre Dame pegando fogo, essas escolas aí sendo sucateadas, tudo isso é uma representação material de uma decadência civilizatória que a gente está intervindo. E a extrema-direita avançando, ela é só o desdobramento ideológico, né, de um processo que já vem ocorrendo. E uma outra preocupação também do empreendedorismo na escola, além dessa questão lateral, é a questão central, que é o debate mais, que a gente deveria se debruçar mais, que é a maximização do indivíduo, né? O empreendedorismo na escola, coloquei aqui fundamentalmente, é uma resposta à ocupação das unidades escolares, é uma resposta à formação de grêmios, é uma resposta, por exemplo, a um PPP, que é mais discutido na escola, o PPI, os espaços de democracia direta, democracia participativa. A gente muitas vezes está respondendo tanto ataque neoliberal que a gente não consegue mais retomar as vitórias clássicas ali da década de 80, né, enfim, onde a educação fez aquela onda, inclusive na década de 70, os educadores educaram para vamos pensar a escola como um espaço democrático. Hoje em dia, muitas vezes, a gente não vê nenhum PPP, porque a diretora já entregou direto, não tem debate com a comunidade escolar. Né? E a mesma coisa, essa questão da reforma do ensino médio, que ela vai maximizar essa ideia do indivíduo, aluno como ser individual, não se envolve com esse negócio de grêmio, escola. Né? Então, a gente sempre tem que valorizar todos esses mecanismos, né, de mobilização. A professora Márcia apresentou logo no início aqui a questão da UERJ. Eu acho que a gente tem que saudar a iniciativa dessa juventude. Né? A gente acompanhou um pouquinho aqui do Provocão do século lá, um dia também lá na ocupação. Você vê que há novos quadros se formando. O do Provocão mostra, o mercado nova, são novos quadros que vão se formar nesse processo. Assim como na ocupação das escolas, novos quadros se formaram, alguns depois viraram a base do CEP também. E a gente tem que saudar essas iniciativas, até mesmo como uma resposta dessa maximização da ideia do indivíduo que tanto o empreendedorismo prega.
Basicamente é isso, aí eu fecho a intervenção. Não, pessoal, acho que os dois trabalhos, na verdade, são complementares, né, Monique? O Duque falou aqui, é muito importante. Nossa democracia não é só ataque direto, é quando você esvazia de conteúdo de direitos, é um ataque à democracia, né? Quando você retira direito. E aí a base aponta a reforma do currículo, na verdade, fala dos novos caminhos, mas é uma reforma do currículo do ensino médio, e o Duque fala o que eles apontam após um novo currículo, como centralidade, que é a questão do empreendedorismo. Né? Então, acho que isso são duas discussões muito importantes e interessantes sobre essa questão da democracia, né? Para a gente enriquecer também e dar mais cores ao que a gente chama de democracia. Né? Não é só luta política direta, mas aquilo que a gente vivencia, a transformação das palavras que a gente tem nas nossas bandeiras, com conteúdo, dando conteúdo, avançando no conteúdo do que eles dizem, como é esse conceito tão caro para a humanidade de liberdade, que na verdade virou a liberdade de escolha, onde não existe escolha, a escolha já foi feita por eles antes, né? Já indicaram. Então, a gente vê escolas, assim, essa questão agora dos currículos, dos itinerários formativos nas escolas, no ensino médio principalmente, as escolas não tiveram liberdade de escolha, de escolher os seus itinerários. É o que tinha de professor na escola. Faltava professor, então só dá para fazer um itinerário, vai ser um itinerário. Se fosse escolha, teria que ter todos os itinerários com o corpo completo de professores de escola. Isso não existe em nenhuma escola do Estado, em nenhuma delas. Né? Então, como eles vão vendendo uma ideia de liberdade, esvaziando a escola, vendendo o empreendedorismo agora na televisão a toda hora. Toda hora. Inclusive, fazendo encontros ou congressos de empreendedorismo das favelas, né? O pessoal das favelas que faz é um congresso de empreendedorismo. Olha que coisa maravilhosa, a alternativa das favelas é o empreendedorismo. Então, vai ganhando, né, na sociedade essa história do empreendedorismo, só que a vida não é bem assim, não. Porque de 300 mil que fazem empreendedorismo de sobrevivência, né, 10, 15 conseguem alguma coisa, os outros não. Mas aí entra um outro conceito que eu acho que acaba sendo junto aí com o empreendedorismo, com essa noção de empreendedorismo, do indivíduo agregar valores a ele está agregando a sociedade toda, que é se há fracasso, é porque o próprio indivíduo também não conseguiu. Não é empreendedorismo, porque para ele é o bem e o mal. Se ele consegue, porque o empreendedorismo é excelente isso mesmo. Se ele fracassa, é porque ele não conseguiu, a culpa está nele. E aí entra aí, junto com isso, como o conceito de meritocracia entra nas escolas complementando essa situação. O mérito, se eu não me engano, me corrijam, não sou da parte de história, mas a gente. A meritocracia, em determinado momento da história da humanidade, ela foi contrária à história do poder passado do rei, dos nobres, etc. Então, o mérito pessoal era uma coisa importante, você tirava da nobreza, só que agora não é mais assim, né? Agora, o conceito de meritocracia, ele vem para culpabilizar também o indivíduo. Dentro dessa célula que a gente tem aí, se ele não conseguiu chegar lá, a culpa é dele. Porque a gente vê a própria noção de vestibular, que funil para chegar ao ensino médio, já vem colocando as condições diferenciadas que existem na sociedade, dentro, inclusive, de uma mesma rede. A gente coloca uma rede estadual, uma escola que tem um corpo de professores completo, quadro completo, os alunos terão maiores condições de uma escola que não tem, que tem metade só do seu quadro completo. A gente vem de uma rede que, até os anos 2000, o aluno saía com o histórico escolar com SP, sem professor, na maioria das disciplinas. E agora não existe mais isso, porque maquiaram. Dá um trabalhinho de final de ano, aí tem uma nota, então não aparece mais o malfadado SP. Mas então, acho que essas duas discussões apresentadas aqui, por essas duas pesquisas, elas são
fundamentais para a gente entender o momento que a gente está vivendo, os desafios que a gente tem como intelectuais orgânicos, vamos dizer, né? Da mudança, né? E não da manutenção. Então, acho que são duas discussões muito importantes. Né? Mais alguém dá uma coisa? Seria interessante que a gente pudesse fazer o levantamento, né? De gostaria aqui para fazer perguntas, perguntar, ou apresentar algumas questões também que foram passadas pela apresentação de base, né? Eu gostaria de já parabenizar, né, essa mesa, né, para a Grazi, para a ex-ministrada dela, né, do médico, então, processo formativo de desigualdades sociais, que é doutora também pelo mesmo programa, e o sentido significado do que está naquela UERJ, está assim, o sentido por isso que como que a UERJ é importante, né, na formação, né, dos professores, das professoras, enfim, né, está presente na produção do conhecimento socialmente relevante, né, isso que é o papel de uma universidade que tem uma relação, né, uma aproximação, e para as pessoas sentirem também pertencendo, né, de pertencimento também a uma universidade tão importante como a UERJ. Mas a gente deixa aí aberto, então, parabenizando a classe, o chat, registrar algumas perguntas, né? E eu gostaria, enquanto o pessoal está abrindo, já tem perguntas? Ah, tá certo. O chat só tem elogios. Então, aproveitar que também esse evento, né, porque é muito interessante, porque é um momento assim, tão rico, né, da gente estar aqui, né, no sindicato, né, no CEP, né, a história, né, a luta, né, os trabalhadores né? A gente está nesse diálogo da universidade, Faculdade de Formação de Professores, construindo esse curso de extensão juntos com o CEP, que vem em outras. Né? E nesse sentido, eu gostaria assim, de fazer dois apontamentos sobre o que representa, né, esse nosso saúde. Né? Dois, não significa que tem uma hierarquia, né? A primeira, a segunda, mas um deles, que eu acho que é fundamental, é a ideia de retomar a perspectiva dos professores como intelectuais. Né? Então, fazer pesquisa, produzir conhecimento, e conhecimento a partir de problemáticas que estão atravessando o chão da escola, estão atravessando a questão da formação da juventude, né, especialmente juventude periférica, juventude, né, da classe trabalhadora, né, o fato de, às vezes, não ter trabalho, não significa que seja da classe trabalhadora. Né? Então, primeiro, eu gostaria de pontuar isso, né, o que representa esse curso, né, os professores como intelectuais, no sentido das relações sociais que constroem e com a produção de conhecimento que constrói a partir do chão da escola, a partir, né, de encarnar, né, e de enfrentar, ao mesmo tempo, encarnar, né, esse papel importante que é pensar e produzir conhecimento, né, socialmente, politicamente relevante. E nesse sentido, essa necessidade de a gente continuar formando pessoas, né, no sentido da formação. A gente fala de formação continuada, mas é formativo nesses momentos. Né? Eu gosto muito de qualificar se é contínua, e é sempre contínua. Né? A gente está sempre continuamente nos formando. Né? Como diz Gramsci, a gente é ser, mas é ainda ser. Né? Ou seja, a gente já tem coisas que nos devem nos formar humanamente, né? E pensar a realidade. Então, os objetos da pesquisa, os problemas da pesquisa que envolvem, né, aquilo que vem atingindo a educação e a formação da juventude. Eu acho que essas duas pesquisas, como bem lembrou Bia, traz isso. Né?
quer dizer, a ideologia do empreendedorismo, né? Essa sagacidade que a ultradireita soube fazer muito bem, que é o uso da linguagem, né? Quer dizer, tornar a linguagem um instrumento pela qual a linguagem como móvel da ideologia. Aliás, Marx já disse, a linguagem, né, é a minha consciência. Então, à medida que a linguagem, né, ela é produzida, né, o sentidos são disputados, isso é um problema que a gente precisa enfrentar, né? Porque a gente também precisa disputar os sentidos, né? E quando a palavra é vazia, a gente vai lá como terreno e disputa esse terreno, né? E, de uma certa maneira, eles têm sido bastante bem-sucedidos, né? Nessa estratégia ou tática, né? De uso da linguagem, atribuindo sentidos que são contrários justamente à formação da juventude, à formação humana, né? A ideia da democracia. Então, eu acho que os dois trabalhos trazem muito diálogo, dialogam muito sobre essa perspectiva, né? E o que eu quero marcar é isso, né? São os professores, né, que pensamos os problemas da escola e pensamos também superar os problemas, né? Enfim, os desafios que estão postos, especialmente, né, pela essa perversidade, né, que é submetida à juventude da classe trabalhadora a partir das políticas e do ideário neoliberal, que hoje é a ideologia, principalmente, né, incorporada pela ideologia do empreendedorismo. Mas a Lenita quer... Claro, vou passar a bola para você. Boa noite, companheiros, companheiras. Primeiro, eu quero dizer que eu me sinto muito representada, porque eu também sou cria da UERJ. Então, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma universidade pública, para a gente é muito bom. Eu lembro que eu só consegui entrar lá depois de muito sacrifício, porque eu sou filha da classe trabalhadora, fui a primeira pessoa da minha família na universidade, ia fazer uma disciplina que a minha família não entendia direito, que diabo ia curso de história. Eu ia me formar em quê? Afinal de contas, para que isso ia servir na hora que eu tivesse caído no mercado de trabalho e tudo mais. Mas só para eu não conseguir pegar a fala da primeira palestrante, né? Vi aqui nossa companheira com a adesiva da recomposição salarial, né? E a gente estava no ato lá, brigando por essa recomposição, mas eu ouvi a fala do PUC, o estudo do Rio, e eu queria aproveitar para dizer como para o CEP é importante a gente ter profissionais que se enxerguem como produtores de conhecimento. A gente não pode aceitar essa fala, o que está sendo proposto pelo governo da gente virar meros produtores, né? Meros transmissores de informação, principalmente de currículos de disciplinas que a gente não está capacitado para fazer, né? Mais do que discutir o currículo, é discutir também a nossa competência para poder estar trabalhando determinados conhecimentos. Eu jamais conseguiria ensinar a fazer aquele negócio gourmet, né? Que sanduíche gourmet, quibe gourmet, a brigadeira gourmet. Eu jamais conseguiria, porque eu não consigo nem fritar ovo direito. Então, não ia dar certo, e eu tenho certeza que eu ia ter muito problema se nesse momento eu não estivesse de licença sindical. Mas a gente precisa resgatar que todos nós, dentro da perspectiva de militância, a gente precisa se colocar como intelectuais capazes de pensar a nossa ação e intervir nesse processo de formação. Porque tudo isso que está sendo feito com o ERJ, tudo isso que está sendo feito com o ensino médio, já está mais do que provado que é um projeto. É um projeto para fazer com que os nossos jovens, que a nossa população fique cada vez mais desassistida, cada vez mais precarizada. Então, eu quero parabenizar a SAI
mas nesses tantos anos de sindicato, a gente sempre viu que o sindicato sempre foi muito pioneiro nesse processo de formação, e essa proposta da gente ter grupos de estudo em que a gente se enxergue como pesquisadores, como intelectuais, para pensar a prática que a gente tem, para jamais aceitar um PPP que a diretora elabore em pacote e mande lá para frente, é o que faz toda a diferença, porque nós não vamos conseguir fazer a mudança que a educação se propõe a fazer na sociedade se a gente não abraçar essa perspectiva de que nós somos construtores do conhecimento. A gente precisa se enxergar nessa função, porque senão esse projeto para acabar com a educação pública de qualidade que a gente tanto defende vai ter êxito muito mais cedo. A gente não pode se acomodar, a gente tem que comprar essa briga e a gente tem que desenhar a briga, não chegou, que nós não somos meros transmissores de informação. Nós somos intelectuais, pensamos a realidade da sociedade, pensamos no que a gente quer para esse jovem que está na nossa sala de aula, esse jovem, esse adulto, e se comprometer com essas mudanças. E para fechar, eu só queria reforçar, não sei se todo mundo que está aqui estava na última aula, mas o CEP está em processo crescente de construção de um espaço de memória. Nós temos aqui, dentro da estrutura do sindicato, dentro de nossos espaços aqui, nossos prédios, o que foi herança que a gente ganhou de herança de algum filiado há anos atrás, a gente está vendo nosso projeto, todo o trabalho da história desse sindicato sendo tratado e colocado à disposição. Então, todo mundo aí que pensar, pesquisar na educação, se quiser trabalhar a história do sindicato, vai ter acesso a esse material que está sendo tratado. SEB tem história, e essa história está sendo tratada, preservada, cuidada, para que todos nós possamos nos acessar e cada vez mais ter orgulho do sindicato que nos representa. Então, desculpa, gente, era para fazer perguntas, mas eu não tive muita competência para fazer, além de parabenizar os companheiros que estão fazendo os trabalhos, que estão vindo aqui, a companheira que falou, o Luffy, pelo trabalho, e por mostrar para a gente que todos nós podemos e devemos fazer pesquisas, e atuar como intelectuais na nossa prática e dentro da comunidade que a gente está inserindo. Obrigada, Melita. E mais alguém? Martins, Marcos, já tem isso. Já tem Rafael. Online. Isso, Rafael. Não. Rafael nosso técnico. Rafael técnico. Marta. Mas não necessariamente pergunta, entrar na nossa roda, entrar no debate. Eu acho que esse que é o bacana do processo formativo, que é coletivo, Já que a gente está combatendo individuais e individualistas, a gente está aqui apostando no curso de extensão, mas para um projeto pedagógico, abraçado pelo CEP, pelo sindicato, pela formação humana coletiva. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todas e todas. E lembrando que é isso, nós vamos fazer perguntas, comentário, o que quiser falar, eu estava aqui vendo a apresentação da Gladys, sempre teve troca, desculpa, e do Felipe, e assim, entender a realidade que a gente está vivendo é fundamental para tentar mudar essa realidade. E como que essas duas pesquisas, assim como as pesquisas passadas, da Bia e do Marcelo, permitem que a gente entenda essa realidade sufocante que a gente está vivendo, Nós estamos vivendo um momento sufocante. O Felipe estava falando dos grêmios, do PPP, na minha escola, que eu me aposentei agora há pouco tempo, o Grêmio fazia o que a direção mandava. A direção conseguiu, junto com a meta, descaracterizar completamente o Grêmio. O Grêmio que era um espaço de luta, de resistência,
Então, a gente precisa ter uma hora para você casar a tua militância, né? A sua luta com a teoria, para ver se você respira e consegue entender algumas coisas e para criar reações, né? Para criar resistência. Então, eu vi essa pesquisa do Felipe, da classe, assim, isso é muito nítido, né? Como que o momento que a gente está vivendo. O que é esse empreendedorismo que a gente não escuta agora? Só escuta falar isso, né? Eu trabalhei com os alunos no tema, né? Mostrando, falando sobre empreendedorismo, uma coisa bem objetiva, meritocracia. Os caras ficavam assim olhando, porque na cabeça deles, um grande número, era isso mesmo. Se você se dedicar, você consegue. Não consegue, quem não se dedica, professor. E foi um debate bem interessante, sabe? Como aquilo está forte, a ideia da meritocracia, né? E como eles se colocam, até botei a palavra aqui na hora que o Felipe está falando, que são os colaboradores. Eles não são mais os trabalhadores explorados, eles são os colaboradores. A minha filha estava contando um fato, que ela foi fazer a unha, ela trabalhou numa festa, e a menina contando para ela que estava indignada, porque o rapaz, lá, o gerente do salão, estava tratando ela como se ela fosse uma trabalhadora, ela era uma colaboradora, né? E assim, muito explica muito isso que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar, eu acho que essa foi fundamental, essa aliança, né, do SEB com a UERJ, acho fundamental. A gente sabe dos compromissos todos que a Márcia tem e como a gente conseguiu fazer, como a gente está conseguindo, com todas as dificuldades, fazer essa experiência investindo aí esse momento de formação, né? A gente vai para a luta de manhã, corre para lá, corre para cá, mas a gente percebia que esse é um momento importante. Então, eu espero que a gente consiga continuar com esse investimento em formação. Uma outra coisa que eu acho que seria fundamental é que a gente, ao final do curso, não sei, para a gente pensar, assim, falar sobre como organizar uma pesquisa, né? Eu vejo muito isso, as pessoas conversam muito comigo. Mas como eu começo eu fiz lá minha monografia, mas como eu faço para fazer o mestrado, como eu dou esse pontapé inicial, eu acho que talvez fosse interessante fazer um dia sobre isso, né? Oi? Uma oficina. Acho que seria bem interessante pelas falas que a gente tem ouvido aí. E, modéstia à parte, né? Nós temos ouvido muitos elogios a esse curso. E como as pessoas gostam da UERJ, né? Como as pessoas têm uma relação muito forte com a UERJ. Estavam reclamando que a UERJ não estava na mesa. Então é isso, pessoal. E assim, vou deixar uma questão com o Felipe e com a Graça, que nós tivemos a aprovação lá do novo ensino médio, né? E houve lá a questão das 2.400 horas, a gente conseguiu, né, fazer pelo menos manter isso, mas a gente perdeu na parte do notório saber. Aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Se ainda há um espaço para resistência, né, alguma resistência aqui porque nos estados, se ainda há alguma coisa a ser feita, né? E dizer que eu gostaria muito de ler, quero muito comprar o livro do Felipe, e ler muito o que ela escreveu, a nossa Graça, porque eu acho que é fundamental a leitura desse material de vocês, acho que vai nos ajudar muito. É isso. Eu acho que tem que haver, temos que pensar no lançamento dos livros e o Felipe fazer organizar esse lançamento de livros. Felipe, eu acho que se você pudesse falar um pouco mais como isso
como essa política do empreendedorismo vem batendo, né, na realidade dos nossos jovens. E essa questão do lançamento do livro, acho que é isso. A gente tem que fazer esse casamento novo, CEP, UERJ, para fazer um grande lançamento aí dos livros, de livros. É isso. Eu vou falar, não preciso médico, para casa tem mais propriedade, né? A gente mas não é um objeto que eu estudei. Mas, assim, eu acho que toda reforma, ela pode ser derrubada a partir de uma correlação de forças favorável. Se eu não me engano, os militares fizeram uma reforma do ensino médio de 77. Acho que foi isso. Enfim. Então, 71, você faz 71, né? 71. Eu formei por essa nova grade que tinha justamente os cursos profissionalizantes. Era obrigatório que se havia ligatura de 71, 15. Aí depois teve um outro 77, todas as reformas caíram, né? De acordo com a correlação, lógico, né? Existe um contexto muito favorável para derrubar isso, mas uma reforma cristalizada, depende da correlação. Sobre a questão do como que ele está sendo aplicado hoje em dia. Acho que você começou a detalhar que é o que a gente tem que falar muito no geral, né? Hoje eles fizeram, tem várias, por exemplo, vou dar o exemplo do Estado do Rio. Aqui tem algumas escolas do Estado que tinham antigamente, por exemplo, o curso técnico de administração, que era aquele vinculado a uma cidade específica, que eu não vou recordar agora. Esses cursos viraram empreendedorismo, como se forma técnica em empreendedorismo. Mas também tem ilusão dele nos currículos, da nova reforma do ensino médio, seja de forma explícita, né, em alguns estados, ou seja ali, que eu acho que é o mais preocupante, de forma sorrateira, né? Você, por exemplo, no currículo de história, você vai entender que o Napoleão Bonaparte ele estava refém ali de um contexto social da época, mas o cara vai falar que ele era um empreendedor. Acho que é o mais preocupante. É a linguagem, o mais preocupante. Mas, assim, a Bia perguntou por isso a questão do SEBRAE. Hoje, o SEBRAE é o principal formulador de execução da política do empreendedorismo nas unidades escolares e creche não, né? Porque ainda está muito verdade, é mais Santa Catarina mesmo. Mas você tem em Portugal, por exemplo, que é o Ministério do Empreendedorismo e Educação. E está muito avançado em outros locais. Mas, assim, está pulverizado em vários estados, aqui no estado do Rio. De vez em quando, o doutorado acompanhava mais. Aparece uma PL, mas não avança muito. Mas está assim, entre o currículo e essa, que eu acho que é o pior dessa forma que ele é abordado, o conteúdo do currículo de escola. Mas é uma briga que hoje nos horários multilaterais, a gente está falando de relatório de Agamemnon, você só tinha 4 pilares. Agora, a última vez que eu vi, já tem 12. Eles vão incluindo mais. E o centro é o empreendedorismo. O porta-voz hoje no Brasil do empreendedorismo nas escolas é o SEBRAE, né, que veio de uma trajetória. O sistema S. É o sistema S. E o SEBRAE é voltado para empreender, que era amigo. Por exemplo, você não tem mais a figura do micro pequeno empresário. Você não escuta mais. Ninguém fala, eu sou pequeno, eu sou micro empresário, sou micro pequeno empresário. Só fala, sou micro empreendedor, que também teve uma alteração jurídica ali, se não me engano, foi o Lula fez agora com o mercado. Então, são pequenas coisinhas lá. A base colocou ali a questão das reformas, que elas estão conectadas, e elas estão conectadas de fato. Assim, tem muita coisa que eu tenho ouvido. Mas eu não sei se eu conseguir fazer responder, mas basicamente é isso. Glaze, gostaria de comentar, Casa? Então, já até me senti contemplada pela resposta do companheiro Felipe. Mas, de todo modo, assim, ainda em diálogo com a Martinha,
é lembrar que a reforma, em nenhum momento, ela foi consensual, né? De modo que todas as propostas que chegavam à Câmara, quando chegavam ao Senado, elas precisavam sofrer alteração. E muitos dos movimentos sociais também se engajaram na tentativa de flexibilizar as propostas, tanto como as que já estavam previstas na proposta do Temer, quanto nas que seriam incorporadas agora, né? Como o aumento da carga horária obrigatória, que estava lá na primeira, que era de 1.600 passando para 2.400, depois das próprias disciplinas optativas, que estavam 1.600, depois eles passaram, diminuíram um pouco para 600. Então, assim, a gente entende que a reforma, ainda que ela tenha sido agora, acho que foi 9 de julho, 10 de julho, né? Não sei exatamente a data, mas entre 9 e 10 de junho, que ela tenha sido sancionada, a gente sabe que existe todo um movimento que a gente também, como coletivo, faz. Então, da própria perspectiva do esperançar, a gente tem a esperança de que ela seja revogada em algum momento. Esse era um compromisso que o presidente Lula também, de certa forma, assumiu com entidades educacionais e que a gente viu que, sob pressão política, ele não conseguiu dar conta. Então, a gente espera que nesse governo ainda ele consiga, de algum modo, não, se não revogar, melhorar essa concepção do que foi aprovado nessa reforma que está em vigor. Outra dimensão também, que o Felipe abordou aqui, da correlação de força, é a ideia de que existe uma reforma da contra-reforma dos atores que disputam a hegemonia. Então, assim, em todo momento a gente viu que a reforma ela ainda está em curso, mas ela tem sido disputada. Inclusive, quando a gente examina o programa Novos Caminhos, a gente entende como também um escopo da reforma. Então, ainda que a reforma seja revogada em algum momento, a gente tem que sempre ficar atento, e a Martinha também falou disso na fala dela, para as expressões da materialidade da reforma. Então, ela pode não ter aquele nome, mas ela vai ter algum tipo de expressão. Então, a gente precisa estar atento a todos esses elementos. Eu só fazer um comentário sobre não só a fala da Martinha, mas as respostas que os companheiros deram, e lembrar que a gente tem como sujeito político coletivo, esse ano de 2024, em janeiro, uma Conferência Nacional de Educação para discutir o Plano Nacional de Educação. E nós, como sindicato, participamos nos nossos municípios, construindo as jornadas, por mais contraditórias que fossem, como Secretaria de Educação, etc. e tal, temos a batalha nos nossos municípios, conseguimos, na maioria deles, textos bastante avançados. Fomos para o embate na CONAI estadual, conseguimos também avançar bastante, como sujeito político coletivo, colocando professores e funcionários da escola básica, quase como maioria, e quando não era maioria, a gente conseguia, no debate, avançar. E na CONAI, em Brasília, fomos 2.500 participantes, delegados. E, claro, que tinham os adeptos do coiso lá, né? Fumando, debates, aquela coisa, mas eram ínfimos. A gente ficava o tempo todo pensando que eles iam lá para a porta fazer algum tipo de protesto, alguma coisa, não conseguiam fazer, porque a gente era a esmagadora maioria. E lá aprovamos, inclusive, com 98%, 99% dos votos, a revogação do novo ensino médio. O problema é que a gente tem isso na mão, um diamante, mas vai bater de frente em pouco tempo com o comércio nacional, que é uma coisa completamente desfavorável. Então, ainda está aí, a gente avança por um lado, bate de cara com o muro, vai ter que ver como é que passar por cima do muro, como é que vai ver desse muro, mas o negócio é que, assim, não dá para a gente parar. E aí, só para terminar aqui, lembrando que, assim, falaram da importância da gente estar fazendo a formação, eu acho que uma coisa que é importante a gente fazer nesses debates que a gente faz aqui é justamente mostrar que assim, a galera... Um minutinho, amiga, só para eu... Oi? A galera que é da educação Oi. básica... Alô? Oi.
já estou terminando. Se fosse fazer mestrado e doutorado, só para virar professora universitária. Uma rota de fuga da escola básica, dos sofrimentos que ela tem trazido para nós como profissionais. E não é isso. Eu acho que a gente tem que justamente fazer o contrário. Tá cada vez mais ampliando a formação do professor da escola básica, garantindo aí, eu acho que é uma luta para todas as redes, e a rede estadual também, garantindo a licença para estudo que a gente faz. Tudo isso em sala de aula, raros lugares que licenciam para fazer o estudo, e também ligado com a pauta da nossa luta, que é o reconhecimento disso através da acessão do plano de carreira da formação. Então, isso se desdobra na pauta cotidiana nossa, como sindicato também, a garantia que a gente possa estar fazendo essa formação. Né? Então, eu acho que esse debate, isso aqui é para a gente estar incentivando a galera que está fazendo pesquisa, porque elas são mais do que nunca necessárias. A pesquisa de quem está dentro da escola, falando da realidade da escola, daquilo que a gente vem dando, porque é a partir daí que a gente vai também começar a achar as saídas e alternativas. Né? Então, de novo, parabenizando os colegas, e aqui é o UERJ e no CEP por isso. Estou acompanhando, tem alguém que gostaria de falar? Não. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Eu tenho para o Felipe falar mais alto, mas ele está com problema na garganta, que está vindo de uma jornada ali, né? Que existe. Exatamente, não é só para explicar. Dani. A Daniele. Parece. Falar não. Daniele. Mas na tela. Está na tela. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que é importante. É claro que a nossa conversa aqui ela não se esgota aqui, né? Por isso que a gente espera sempre manter possibilidade de encontros, né? Porque tudo que tenta fazer é justamente separar, para que a gente não se encontre, né? Infelizmente, a juventude do iFood, né, essa geração, né, que é empreendedora, empreendedorismo por necessidade, né? Quer dizer, até isso modificam, né? O empreendedorismo, na verdade, é um empreendedorismo por necessidade, não é por uma questão de criação, né? Mesmo a perspectiva liberal da ministra, né? Mas é muito interessante, eu estou retomando aqui umas passagens que o Felipe apresentou, né, no estudo dele, e que me remete muito a essa ideia de um projeto civilizatório que está sendo corroído, né? Está sendo destruído, né? Mesmo nos moldes, né, da liberal da burguesia, né? Que tipo de projeto, né, de sociedade, né? A gente vai ver isso, né, com as próprias reflexões, né, liberais burgueses. E lembrando aqui que a gente está também para fazer algumas indicações, né? E o Rubens Bauer tem um livro chamado Tempos Fraturados, né? Que aborda, Felipe, justamente essa perspectiva de que tem um mundo, quer dizer, o mundo social civilizatório que está ruindo, né? E por isso o avanço, né, da outra direita, né? Quer dizer, esses valores civilizatórios, como o valor da democracia, como o valor, a democracia como valor universal, etc. Esses valores que foram construídos, mesmo numa perspectiva liberal burguesa, né, que estão sendo concluídos, e construindo um outro projeto civilizatório. E lembrando que o livro do Miles fala de estrutura de sentimento, ou seja, uma civilização que é destruída, como os princípios civilizatórios, por mais que a gente tenha problema com essa palavra civilização, que às vezes ela nos leva um caminho que não é muito interessante, mas a gente está falando do ponto de vista de um mundo ocidental, né, que construiu as suas instituições, compactuando, consensualizando alguns valores, entre eles o valor da democracia. Né? E como que a questão da educação, das instituições,
uma certa forma, dentro dessa estrutura democrática, né, de uma cultura da democracia ocidental, vai se repondo, vai ser formada, constituída uma outra estrutura de sentimento, que é o individualismo. Né? Então, a gente já vejo, de uma certa forma, as pessoas que falam, não, eu quero me dar bem, então você é empreendedor, quer dizer, esse sentimento de que não pertence a um coletivo, né? Não, a palavra classe trabalhador está sendo apagada, como bem lembrou a Marta, né? Quer dizer, os trabalhadores, quando são chamados no supermercado para resolver algum problema, são convocados pelo microfone, né? Colaborador X, colaborador... Então, isso é um sentimento que é modificado, né? E que, ao mesmo tempo, é apagado uma relação perversa de subalternização, de exploração. Né? Então, essa estrutura de sentimento anterior, ela vai sendo removida, destruída para a construção de uma outra estrutura de sentimento, uma fase absurdamente individualista, né? E que a gente não veja no outro unidade mercantil contra unidade mercantil. Né? É uma mercadoria contra outra mercadoria, que a gente vê nas disputas do tempo percorrido, por exemplo, do Uber, quanto mais como é que se fala? Corridas vai pegar, quanto mais mercadorias vai entregar. Então, a mercadoria contra a mercadoria, né? Que se torna isso introjetado como uma estrutura de sentimento. Né? Então, acho que é importante a gente trazer um pouco que é um projeto formativo que altera completamente, inclusive, do ponto de vista da subjetividade. Né? Quer dizer, a questão da subjetividade, do pertencimento, isso é absolutamente destruída, né? E eu acho que a nossa luta, criando os repertórios de lutas, e a memória das lutas, voltando aqui para a questão do século, você tem memórias das lutas, ela é uma reserva, né, que nos inspira a construir e a fortalecer uma estrutura de sentimento que não seja esse, né, que é destruidor, uma ideia de pertencer a uma comunidade humana e que o outro não seja o seu inimigo, né, o seu adversário, especialmente quando se trata de sujeitos, né, jovens, homens, mulheres, pertencentes a uma classe. Passando aí, então. Só fazer desculpa, assim. Eu vou faltam 10 para as 8, 12 minutinhos aqui. Eu vou fazer só uma perguntinha, né? Não sei se a gente passa para a resposta e despedir, que assim, é uma perguntinha, mas que vai no mundo aí, né? Tanto o Glass quanto o Felipe, me parece que fizeram as pessoas, lá no caso da Glass ainda está, né? Uma pesquisa. E está em sala de aula, com 30 temas, né? No caso, não, sim, ele continuou na pesquisa, mas já fechou o ciclo da tese. E fez em sala de aula. Então, assim, o que vocês teriam para dizer para a galera que está pensando, né, que a ideia também desse curso está incentivando a galera a fazer pesquisa, o que vocês teriam a dizer para incentivar a galera diante dessa dificuldade, tá? Estudar, pesquisar e estar trabalhando ao mesmo tempo? Como é que vocês conseguiram tecer esse milagre da conta disso? Aí fica aí para vocês dois aí dar uma bola e animar a galera, né? E já aceitar uma despedida. Tá, posso começar, Bia? Então, diferente do Felipe, eu fiz mais da metade do doutorado sem estar em sala de aula. Mas quando eu chego à escola e começo a conversar com os meus colegas sobre a minha pesquisa, começo a conversar que eu já tinha feito mestrado, estava no doutorado, eu vi uma necessidade deles de ouvir como se fazia pesquisa.
Então, cai exatamente na questão que a Martinha coloca aqui como necessária ao grupo. Tá bom, mas como se faz pesquisa? O que pesquisar? Onde eu encontro um objeto de estudo? E aí a gente começa, inclusive na sala dos professores, a apontar várias questões da empiria daquele professor, em que ele não sabia que aquilo podia ser um objeto de estudo. Então, nesse sentido, a gente, e aí volta também para a questão da Bia, quando diz que muitos professores saem da escola básica e vislumbram a ascensão num curso superior, né, em ser professor em nível superior, também na necessidade que a gente tem, enquanto professor e estudante, de possibilitar um contato formativo também com os nossos colegas no cotidiano. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, eu tento conversar com os colegas realmente que têm curiosidade, e aqueles também não têm, a gente, de alguma forma, vai pulverizando as ideias da importância de ser professor pesquisador, de ser professor em nível de mestrado, e principalmente de como essa possibilidade de ampliação da nossa formação tem impacto na formação dos nossos alunos, da juventude que a gente forma. Porque possivelmente eu não sou a mesma professora que eu era quando eu tinha graduação. Então, o nível de mestrado me possibilita, inclusive, também ser muito mais didática, possibilitar aos meus alunos que sejam investigadores e recriar práticas educativas também que possibilitem que os meus alunos sejam futuros mestrandos e doutorandos, que é isso que a gente também espera. Então, não só com essa relação com os nossos colegas, que é fundamental para a formação deles, inclusive para a questão da qualificação, mas também para os nossos alunos. Então, assim, a Bia falou que era para a gente encaminhar a nossa fala para o final. Então, a todos que estão assistindo o nosso curso e que, se ficarem até o final, vão ter a possibilidade de ter a aula que a Martinha colocou aqui como necessária para que a gente faça no final, que vocês também tenham o interesse e a possibilidade de aprender com todos nós, inclusive eu também estou aprendendo com o meu grupo de pesquisa a como se faz pesquisa. Só para a Glaze, pela interesse, acho que ela contemplou bastante o que eu ia falar, e basicamente é isso, né? A pesquisa, primeiro que ela impede que você caia naquela lógica fordista do conteúdo, vira um professor alienado. Isso acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, no meu caso, é um pouco mais diferenciado, eu sou de Valença, interior do estado. Então, as pessoas os profissionais têm mais dificuldade de acesso a outros programas, universitários, e acaba que as pessoas acabam caindo com esses programas oportunistas de mercado, enfim, esse tipo de coisa. Lá agora está com uma moda de Sobral, Fundação Lema, não é uma coisa complicada, mas a gente procura alertar para a universidade pública, quanto que é importante. E, por fim, acho que centrar nessa coisa do pesquisador que a Grazi colocou, né? Eu estava escutando a fala dele ali, ela colocou um negócio, uma coisa importante para o profissional, que é um produtor de conhecimento. Hoje em dia, a gente viu o professor, uma pressão muito forte do excesso de didatismo em sala de aula, TikTok, dança, show, não sei o quê. Parece que o professor tem que ser uma Netflix, tem que ser um entretenimento. Mas, pelo contrário, eu sempre falo para os alunos, aqui não é shopping. Vocês têm que aprender a sentar na cadeira, horário de fazer silêncio, pesquisar, investigar, né? Ah, professor, está muito chato. Eu falei, eu sei, estudar é chato. Lê um parágrafozinho, vamos resolver, vamos sentar. Então, acho que acho que talvez após a pesquisa ela te dá um pouquinho dessa noção e você sente a centralidade do proceder do ofício, né? Como contribui. E mais uma vez saudar a iniciativa, saudar a Marta Cassai, saudar a Bia, agradecer pelo convite, a Marta, todos que estão presentes, tanto presencial quanto online. E acho que é isso, né? A formação, o sindicato tem esse papel fundamental na formação. Se deixa, porque senão se deixar na mão da burguesia, eles vão
de outro jeito. É isso, agradeço. Jeito dela. Exatamente. Bom dia. Eu vou sobre bom, gente. A gente está encerrando aqui nesse nosso encontro, né, essa belíssima noite, depois de um ato também bastante significativo para a gente, participativo, né? Embora queremos sempre mais, né? Queremos sempre encher mais as ruas, né? E mostrar a nossa força, mas a gente vai construindo o movimento, né? Com as condições que a gente também tem. Então, eu queria agradecer por esse encontro, viu, Clássico? Agradecer a sua participação, a apresentação do seu trabalho, né? E agora na escola básica também, né? E agradecer aos colegas que estão aqui presentes, ao Rafael, que está ali conduzindo, né, a tecnologia aí da transmissão, né, a Bia, que está compartilhando aqui essa mesa, né? Então, eu vou falar da nossa alegria e falar do ponto que é esse nosso desafio, né? Um dos nossos, entre tantos, né? É defender, primeiro, defender a escola pública, né? Uma escola pública que seja democrática, né? E esse é o nosso papel também, estar lá, né? Porque a gente já tem isso como experiência, né? A escola e a democratização, a escola e a democracia, o Saziani, né? Quer dizer, essa relação da escola com a sociedade, né? Na construção, e sempre na construção de uma sociedade nova que a gente quer. Uma sociedade, é uma construção de um novo horizonte, né? Um novo horizonte de justiça, né? Enfim, né? Que as pessoas possam viver e reproduzir a vida com dignidade, né? Então, aqui parabenizar esse momento, né? E a gente vai se encontrar quando? Próxima, a Bia vai fazer o pedido para convidar, né, os que estão aqui participando online, né, convidados para voltar, né, e estar conosco aqui, dialogando aí com as pesquisas militantes, né, com o que os nossos colegas da escola básica e do CEP estão produzindo e que tem que ter visibilidade, tem que ter acesso, né? Então, acho que também esse é o momento da gente dizer sobre aquilo que a gente faz, sobre o conhecimento que a gente produz e disponibilizar, colocar à disposição, não apenas dos nossos pais, dos nossos colegas, mas à disposição da sociedade para uma sociedade que tem um horizonte. Então, muito obrigada a todos que estão presentes e vou estar lembrando aí do nosso programa dos próximos encontros. Então, o certificado que vai presencialmente estar aqui já e os outros serão enviados por e-mail ou WhatsApp. Lembrando que o nosso próximo ponto, o tema é ataques ao trabalho docente, o autoritarismo em curso, no dia 30 de outubro. E nesse dia, então, serão 2 pesquisadores. Aí tem um que não é, a pesquisa não é da academia, mas é uma pesquisa fundamental, foi lançada, inclusive, na LERJ, um grupo de pesquisa que fez um levantamento muito importante dos ataques, né, das perseguições aos profissionais de educação no estado do Rio de Janeiro, no município, e virar o João Cabreira, que é um dos coordenadores do estudo. Ele vai falar sobre isso. E complementando com o Anderson, que é lá da UERJ também, do PPJAT, e que é doutor também, defendeu o ano passado, e que a tese dele fala sobre a escola sem partido, né? O avanço da militarização das escolas, né? E o projeto de escola sem partido. Sim, dentro da doutrina de segurança nacional, né? Faz esse resgate de onde vem essa discussão da escola sem partido que está... Pareceu que estava meio dormente um tempo e agora voltou com toda a força, né? Então, vai ser no dia 30 de outubro. A gente convoca todo mundo que está inscrito, vem online e presencialmente. A gente tem um lanchinho aqui, modesto, mas sincero. E pode receber aqui, tem um bolinho aqui. Isso, para visitar aqui a sede, tem um ar-condicionado ligado, que a gente vai enfrentar uma das ondas de calor aí, o fim do mundo se aproxima. E em novembro, no dia 22 de novembro, não será a última quarta-feira do mês, porque tem
terminando, tem uma opção de eventos, então, no dia 22 de novembro, é a penúltima quarta-feira. E será Educação em Perspectiva, Gênero, Classe e Raça. Tentando fazer essa discussão, então coloca aí identitarismo, etc. e tal, com essas ligações. E nesse dia, então, será Juliana Dumont, de São João do Meriti, o Marcos Lorde, de Caxias, e a Gleice Mar, de São Gonçalo. 3 que fazem pesquisas ligadas com esse tema. Então, no dia 22 de novembro. E aí, no dia 22, a gente pode pegar uns 10 minutos no final para ver como é que a gente faz com essa proposta que a Marta trouxe hoje aqui, muito boa, de fazer uma oficina, para a gente ver quem estiver interessado, a gente marca uma oficina para tentar ver, estruturar como se faz uma pesquisa. Claro que ninguém tem receita de bolo, porque não é uma receita de bolo, mas a gente tentar apresentar uns caminhos, ou tentar organizar. Então, é isso, pessoal. A gente agradece a presença de todos nessa quarta-feira à noite, uma quarta-feira do mês. Agradecemos em especial a Josiane Henrique, ao Felipe Duque, por estarem aqui apresentando seus trabalhos, 2 pesquisadores da escola básica, militantes. Sim, o Duque já é livro, que ele não leva lugar nenhum para vender, né? Já teve encontro aposentado, ele já falou, a gente perguntou, Duque, cadê o livro? Não trouxe, mas como é que a gente vai realizar? E podia até dizer para colocar ali, escrever ali qual o título do livro, a pessoa procurar na livraria também, né? A gente vamos colocar no grupo enviado às pessoas, no nome da publicação. Ficaram alguns aqui no CEP, quem vier no dia 30 de outubro já pode também adquirir o seu exemplar. Então, é isso, pessoal. Foi bom estar com vocês, conversar com vocês. E até Marta quer falar alguma coisa? Não, é que tem uma pessoa perguntando se tem formulário de presença, vai ter formulário? Haverá formulário de presença, o certificado vai ser dado com a participação aqui, ficou gravada no Zoom. Então, a gente tem a participação de todos os que entraram no Zoom. E aí, o certificado vai ser enviado através. Gente, então é bom, então vamos fazer isso. Agora, todo mundo coloca no que está online, colocar o nome completo aí para a gente gravar, deixar gravado, salvar aqui. Porque tem gente que às vezes entra no celular da pessoa, né? Então, pessoal, por favor, colocar o nome completo aí no chat para a gente poder salvar e enviar o certificado. E quem está hoje aqui já vai no presencial sair o seu certificado. Cadê a Martina? Mostra aí o certificado. Pessoal, o certificado do encontro passado. Fiz questão de ver aqui. Aqui, pessoal, está aqui. No encontro passado, a gente também vai enviar online, tá? E quem está. Então é isso, pessoal. Mais alguém quer fazer uma saudação, alguma coisa? Tá todo mundo já colocou o nome aí na lista de presença? Pessoal, vamos lá. Todo mundo colocou o nomezinho ali? De qualquer forma, se alguém não colocou o nome e reivindicar depois, a gente tem como conferir, né, com a presença aqui. Daniela, Antônio, Gabriel, Santos. Vocês não viram? Via? Não, A gente agradece e retribui. não vai. A participação da galera também, quarta-noite, depois que já chegou da escola cansada. Maria, está pedindo fala, Maria? Não, senão vai fazer a foto. Pedir o pessoal abrir a foto. Isso, pedindo também. Obrigada, Maria. Isso, registrado lá no grupo. Depois que a gente passa dos 25 anos, tem isso, né? A gente esquece alguma coisa. Pedindo para o pessoal abrir a câmera aí, as câmeras, para a gente. Vem cá, Eliana, Lourdes. Pede para. Fazer a mesa primeiro, depois a gente chama, pessoal. Isso. Ele veio até para cá. Depois vem sacar para trás da mesa todo mundo para tirar foto com as câmeras abertas ali também. Aí sai a gente, sai a câmera também. Gente, abre as câmeras aqui. Para dar um sorrisinho todo mundo.
Tem que ver lá no chão. Eu baixinha, não vai fazer Às vezes, diferença. Isso. Por isso que eu sentei, de recolher nenhuma barriga sentada. Agora vamos tirar uma foto do nosso peito. Gente, nosso peito não. É para tirar a foto dele trabalhando ou ele vai depois? Pessoal, boa noite a todos. Até dia 30 de outubro, tá? Não se esqueçam. Leva bate-chola, leva bate-canal. Até 30 de outubro. Tchau. Tchau, gente. Até breve. Opa. Deixa eu tirar uma foto do nome dele. Eu avisei. Não, eu esqueci de avisar o Deus. Eu não sabia, a gente chamou você no ar. Eu não sabia que você me viu. Não, eu só não vim naquele dia, porque eu estava lá em. Aí eu realmente estava peça, mas aí eu faço essa da. Não, sai.